Graças a Deus. Louvado seja Deus. Deus é fiel e Deus é bom. Amém? Então vamos aprender nesta noite um tema muito bom. Jesus é suficiente. E vamos encontrar na Bíblia versículos que mostram a suficiência de Jesus. Aleluia. Jesus é suficiente. Aleluia. Amém. Colossenses capítulo número 12, versículo 9 a 10. Colossenses 10. Tem já a sua Bíblia em Xangana? Então, não invente. Lê ali o nome, está escrito ali. Vamos lá. Aleluia. Colossenses capítulo 2, versículo 9 a 10. Vamos lá juntos aqui. Alguém já chegou lá? Aleluia. Amém. Graças a Deus. Sim, vai-se ler a palavra de Deus. Como é que se lê? O que é que diz aí? Versículo 9. Porque nele abunda o quê? Corporalmente o quê? Toda a plenitude da divindade. Depois, versículo 10, o quê? Estás perfeitos nele. Aleluia. Porque nele recebestes, ou seja, porque nele habita a plenitude da divindade. O que é que diz aí em Xangana? Consegue ler? Não está escuro aí? Vai, leia, por favor. Diz o quê? Bakolonsa leikulu ya umbiri. O que é que diz? Hikuva kutala ka vukwembu. Hikusakutala ka ukwembu. Hinkwabyo ku akile ka yena ni miri. 10. Kutani ka yena mikumi kutala hinkwako. Yena anga nhloko ya vuhosi hinkwabyo. Aleluia. Ele que é o cabeça de toda potestade e principado. Ninguém está aqui nessa igreja. Ou eu entrei numa igreja onde Jesus não é amado. Pode ser. Aleluia. Curva sua cabeça, fecha seus olhos, damos-te graças. Louvamos o teu nome, Pai. Agradecemos por nos dar a oportunidade de estarmos aqui para ouvir a tua palavra e aprender de ti, que és humilde e manso de coração. A honra e a glória pertencem totalmente a ti. E agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Amém. E traga uma salva de palmas na presença de Deus. Aleluia. Aplauda mais forte que puder. Mais forte, mais forte. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Colossenses 2, versículo 9. Bakolonsa leikulu ya umbiri 9. Paulo vai falar acerca do cuidado que os crentes deviam ter. Paulo atavulavula hi cuidado leri vakreste va fanele ku va na A lona. respeito dos falsos profetas ou das falsas doutrinas. Hikwalaho ka vaprofete va mavunwa. Por isso, no versículo do número 4, ele diz que ninguém vos engane Hikwalaho ka versi ya 4 ali a ku na loyi a nga ta mu com kanganyisaka palavras convincentes. hi marito lawa ma ongaka. Aleluia. Amém. Então, ele tenta mostrar à igreja Yena a endla ku kombisa a kereke necessidade de permanecer firme nos princípios de Deus. a ku endla ku va u kumeka u tiyisela ka swiendlo swa É Xikwembu. por isso que no versículo 8, Hikwalaho ka versi ele 8 diz que ninguém deve vos fazer presas suas, ali a ku na loyi a nga ta mi endlaka swikhotsiwa swa yena trazendo tradições e filosofias segundo os homens. a vuyisa a maendlele ya ku ma endliwa hi vanhu. Então Paulo está a chamar a atenção à igreja Kutani Paulo a lava ku kereke yi ri no que handlele diz respeito ka leswi swi à necessidade do conhecimento da plena doutrina de Cristo. ka ku va ku tiviwa a doutrina la Xikwembu. Alguém está aqui? Então ele vai dizer para eles Kutani a va byela leswi que, meus queridos,
a ku va rhandziwa. Não se preocupem com o que os homens vão vos dizer. Mu nga vingavingekeli leswi vanhu va nga ta mi byelaka Se swona. isso é contrário à grandeza de Cristo. Loko leswi swi nga endli a ku va ukulukumba la Se Kreste. isso não vai de acordo com o reconhecimento e a reverência à grandeza de Cristo. Loko leswi swi nga yini mayelani ni ku kula ka Yesu. Porque alguns vão vos ensinar que Cristo não é suficiente. Hikuva van'wani va ta mi dyondzisa swa ku Yesu a nga Alguns vão vos ensinar que depois de receber Jesus, existe alguma coisa que vocês devem fazer. van'wani va ta mi dyondzisa swa ku ndzhaku ka ku mi amukela Kreste ku ni leswin'wana mi fanele ku mi Mas ele amukela. diz que não, queridos. Kambe yena ali Uma naka. vez que vocês receberam Jesus, Loko mu amukelile Yesu. tenham certeza que aquele que vocês receberam, Vana na ku tshemba swa ku lweyi mu nga mu amukela. nele habita corporalmente a divindade. Ka yena ku yakiwe a miri Ou wa seja, kwetsimi. não há para onde vocês devem ir A ku na kun'wani lomu fanele ku ya kona. além dele. Handleni ka É yena. nele que vocês devem permanecer. Hi ka yena mu fanele ku va mi tshama Porque kona. toda a divindade habita nele. Hikuva ukulukumba hinkwalo li le ka yena. Aleluia. Amen. Não há outro que vocês hão de ir ter com ele. A ku na mun'wana loyi mi fanele ku ya ka Não há yena. outro que vocês devem ir esperar nele. A ku na mun'wana loyi mi fanele ku Não há outro que vocês devem ir clamar nele. A ku na mun'wana loyi mi fanele Não ku há ya outro ka que yena. vocês devem adorar a ele. A ku na mun'wana loyi mi Não fanele há ku outro que endzela. vocês devem ter certeza da vossa salvação nele. A ku na mun'wana loyi mi fanele Porque ku somente em Jesus Cristo hikuva ntsena ka Yesu Kreste vocês se tornaram plenos. n'wina mu endli va plan Mukumeka na muhelelili. mu kumeka mu helelile. Uma vez estando nele, kan'we loko mu li ka yena em vocês habita também a plenitude. eka n'wina nakona ku na ku Loko helela. mufika ka Yesu hinkwaswo swi hetisekile. Quando se chegar em Cristo tudo Loko já mufika acabou. ka Yesu hinkwaswo swi tshamisekile. Quando chegar em Cristo tudo já Porque se não acabou. existe mais ninguém adicional a ele. Hikuva ku na mun'wana handleni ka yena. Meu Deus, estamos a pregar na igreja. Não existe ninguém que deve ser aumentado depois dele. A ku na mun'wana loyi a fanele ku engeseliwa handle ka Jesus é suficiente na nossa vida. yena. Yesu a ringanile ka vutomi ra hina. Paulo está dizendo que, olha, queridos, Paulo a li languta varhandziwa. agora que vocês o receberam, Sweswi mu nga mu amukela. vocês receberam a plenitude de Cristo. Mu amukelile a E este Cristo é cabeça de todo o principado. Kreste loyi nhloko wa Não hinkwavo. existe nenhum governo que esteja acima do governo dele. A ku na hosi rin'wana ni nga henhla ka Não hosi ra existem yena. homens que estejam acima dele. A ku na munhu loyi a nga henhla Não ka yena. existem reinos que estejam acima dele. A ku na hosi Não rin'wana ni nga existem henhla ka yena. lideranças que estejam acima dele. A ku na hosi Ele rin'wana é o ni nga henhla ka yena. cabeça de todo o principado. Yena i nhloko. Aleluia. Então, meus queridos, Paulo está a mostrar à igreja Kutani varhandziwa Paulo a komba kereke. que, queridos, A ku varhandziwa. pode mufambile lomu nga famba kona, Podem ter ido onde foram. mas siku mu nga hlangana na Yesu, Mas no dia que se encontraram com Jesus, mukumini lwe hinkwaswo swi nga hetiseka. encontraram-se com aquele que em toda a plenitude. Uma vez encontrando com ele, Kan'we loko u hlangana na yena, a suficiência dele a ku hetiseka ka yena faz com que você viva uma vida plena na presença dele, swi endla ku va wena u hanya experimentando a comunhão e a intimidade com Deus. u ringa a ku amajelwana na yena. Há pessoas que desprezam a presença de Deus. Ku ni lava byelaka a ku vonakala ka Há Xikwembu. aqueles que dizem que não, eu preciso de Deus porque eu quero ficar rico, Ku ni lava ngo mi lava Xikwembu ku va ni ta ganya. porque eu quero ter dinheiro. Ku
hikuva ni lava ku va ni mali. Isso de presença é para pastor. Leswi swa ku va ni moya. Isso de ser cheio da unção de Deus é para pastor. Leswa ku tsala hi moya pra Isso de ser cheio da glória de Deus é para pastor. leswa ku tsala hi moya pra mfundhisi. Mas há uma coisa que a minha Bíblia diz. Kambe ku ni nchumu Bibele vulaka No swona. capítulo 23 do livro de Salmos, Ka leyikulu ya 23 Davi ka diz que Salmo. o Senhor é o meu pastor. Davida ali we hosi u- Nada me mfundhisi wa mina. faltará. A ku na lexi nga ta chotaka. Seja momentos bons ou momentos maus, não me faltarão. Kombi ka swa ku tsakisa kombi swa ku E biha é o wena ni- Senhor que me conduz aos pastos verdejantes. Hi we hosi u ni fambisaka ka rihlahla lelinene. Ou seja, Davi está a dizer que o Senhor é suficiente. Kombi Davida ali we hosi u Não ringele. posso ir a outros pastos senão os pastos que o Senhor me mostra. Ni nge fambi ka rihlahla rin'wana na nga ri leri u ni kombaka E ainda rona. o Senhor é quem me faz andar sobre as águas tranquilas. Na ri wena hosi u ni fambisaka ka mati lawo E tenga. depois disso, o Senhor permite que eu ande sobre o vale da sombra da morte. Ndzhaku ka leswi u pfumelela swa ku ni famba eku phumeliweni. Davi está a dizer que quando eu estou em Deus, Davida ali loko ni le ka por Xikwembu. causa da plenitude deste Deus, Hikwalaho ka ukulukumba ra Xikwembu por lexi. causa da suficiência desse Deus na minha vida, Hikwalaho ka ku ringana ka Xikwembu lexi estou vulnerável a viver todos os momentos, ni vele ka ku ni hanya ka mas swilo hinkwaswo. todos os momentos serão vividos com Ele. Kambe minkarhi hinkwayo ni ta hanya eka yena. Ele diz que quando eu andar sobre o vale da sombra da morte, Ali loko ni famba ndzhutini ya rifo. aqui no vale da sombra da morte tu estarás comigo. Endzhutini ya rifo ta E va na a tua mina. vara e o teu cajado também vão me consolar. A nhonga ya wena yi ta ni E depois wetela. disso, o que é que vai acontecer, Deus? Ndzhaku ka leswi u ta endla Vais Xikwembu. preparar uma mesa para mim perante os meus inimigos. U ta ni lunghisela tafula E amahlweni ka vais valala. ungir a minha cabeça com óleo. U ta ni chela mafurha Há enhlokweni. crente que quer sentar na mesa, mas não quer ser ungido a cabeça com óleo. Ku na vakreste va lava ku tshama Porque ka tafuleni. óleo é para pastor. Hikuva mafurha eka Unção é para pastor. a mafurha é pra Não mfundhisi. quero unção, quero mesa. A ni lavi mafurha ni Não lava quero tafula. unção, quero ver os meus inimigos a cair. A ni lavi mafurha ni lava ku Mas vona a valala pessoa va não vawa. entende que Davi estava a profetizar sobre este tempo Kambe a munhu em a que os tsundzuka ku inimigos Davi não são va- carnais. va ku valala Para va você os vava. vencer, vai precisar da unção. Pra u va hlula Vai ku vona ka precisar da unção. mafurha. Meu Deus, alguém está aqui na igreja? É por isso que ele conclui dizendo: Hikwalaho a ri a hetisela ku ta. eu habitarei na casa do Senhor Mina ni ta tshama ka yindlu ya por hosi. longos dias da minha vida. Hi masiku ya ku leha ka vutomi ra É mina. porque ele tem a unção. Hikuva a na mafurha. Ele entende que essas coisas são espirituais. A twisisa swa ku minchumu leyi ya ximoya. E a presença de Deus nele A ku vonakala ka Xikwembu é ka que yena. move a vida dele para a igreja. Hi kona ku mu endlaka ya É que kereke. move a vida dele para adorar a Deus. Hi kona ku mu endlaka ku É que a move a twisa vida Xikwembu. dele para o trabalho. Hi kona ku mu endlaka ku É ya que ntirhweni. move a vida dele para a escola. Hi kona ku mu endlaka É que ya move a xikolweni. vida dele para visitas. Hikwalaho ku mu É que, endlaka meu ku Deus, va- alguém está aqui nessa igreja. Hinkwaswo a swi endlaka, Tudo que ele faz. Davi a ni swi endlela mahlweni ka wena Xikwembu. Davi diz que faço isso A ku na nkama wu hundzaka ka vutomi bya nga ni li noche. não há tempo que passa na minha vida assim enquanto estou sozinho. Porque sem ti Hikuva na ni nga li na não wena. existe em mim o que Paulo diz aqui. A ku na lexi xi endleka ka leswi Paulo a Paulo vulaka diz que laha. recebestes plenitude em Cristo. Paulo ali wu amukeli ukulukumba eka Xikwembu. Momentos bons, mas a plenitude está lá. A mitingela ta tinene kambe ukulukumba byi Momentos kona. maus, mas a plenitude está lá. A minkarhi ya vubihi kambe É ukulukumba isto byi que kona. nós, como crentes, devemos aprender. Hi leswi u kota vakreste hi faneleke ku swi Entender hanya. que Cristo é suficiente. Hi twisisa swa ku Kreste Alguém está aqui nessa igreja? Cristo é suficiente. Kreste a ringanile. Não importa a dor que você passa.
a swi dingi swi vavu swi hundzaka. Cristo é suficiente. Kreste wa ringana. Não importa a alegria que você passa, A swi dingi ku tsaka leswi ku hundzaka Cristo é kona. suficiente. Kreste wa ringana. Não saia de Cristo. U nga suki ka Não Kreste. abandone a Cristo. U nga mu tshiki Ele Kreste. permanece suficiente. Yena a tshama a ringanile. Alguém está aqui nessa igreja? Escuta o que vai dizer Hebreus aqui. Twisisa leswi va Hebreu va nga ta vulaka swona laha. Capítulo 10, versículo 14. Leyikulu ya 10 leyitsongo 14. Capítulo 10, versículo 14. Escuta o que ele vai dizer aqui. Diz o que é Hebreus. Porque com uma só que oblação ou oferta aperfeiçoou quando? Os que estão sendo santificados com uma só. Hi swin'we ntsena. Enquanto no passado, Hikwalaho ka khale. para que as pessoas pudessem alcançar esta salvação, Ka ku loko vanhu va lava a ku kuma ntshunxeko para que lowu. as pessoas pudessem ter a santificação, Ka ku loko vanhu va lava a ku kwetsima lowu. precisavam de passar por muitos processos. A swi fanele ku va hundza Passar pelo sacerdote, va hundza ka mprista. passar pelo mercado, comprar ovelha, Va khaluta hi bazala va xava chegar, xinyenyana. levar a ovelha e ver se tem alguma ferida. Va vona swa ku xinyenyana lexi xi Depois de vavisekile. ver se tem alguma ferida, levar a ovelha e entregar ao sacerdote. Ndzhaku ka ku va vona xilondza va teka xinyenyana E va esperar o nyika sacerdote matar a ovelha depois deste homem ter colocado as mãos sobre esta ovelha. va nyimela mprista a dlaya xinyenyana Depois leyi. disso, ele pegar a ovelha, matá-la e colocá-la ali no lugar do sacrifício. Ndzhaku va teka xinyenyana va xi Depois de dlaya. colocá-la no lugar do sacrifício, ele já ia entrar no lugar santíssimo. Ndzhaku ka ku va xi dlayile va ta famba ka ndhawu ya E quando ele entra no lugar santíssimo, é quando ele começava a orar por ti. loko a nghena ka ndhawu ya ku kwetsima. Mas a minha Bíblia vai dizer que tendo morto Jesus uma vez. kambe bibele ri Yesu loko a file kan'we. Ninguém está nessa igreja. Aleluia! Tendo morto Jesus uma vez, Loko Yesu a file já não kan'we. precisa ir ao mercado. A swi ha dingi ku va bazala. Já não precisa ir ter com sacerdote. A swi ha dingi ku famba na Agora vaprista. você pode ter acesso a Deus. Sweswi u nga famba Porque ka Xikwembu. Jesus é suficiente. Hikuva Yesu a ringanile. Oh meu Deus, alguém está aqui nessa igreja? Jesus é suficiente. Yesu a ringanile. Agora mesmo você aí sentado Sweswi lomu pode ouvir a voz de Deus e pode falar com Deus. u nga twa ku vulavula ka Xikwembu u nga vulavula. Porque Jesus é suficiente. Hikuva Yesu a ringana. Você aí sentado pode ouvir a voz de Deus e pode falar com Deus. Na u tshamile u nga twa ku vulavula ka Xikwembu. Porque Jesus é suficiente. Hikuva Yesu a ringanile. Ilembe Pro ano, kumbera pro chama timbuti tingaki lixi. não se sabe quantos cabritos era para comprar, Ati nyemfu tingaki. quantas ovelhas, Mas Cristo, mas uma cresce. vez tendo entrado no santuário, Kan'we loko a nghenile pagou no para vele. todos sempre os nossos pecados. A hakelile Alguém está aqui nessa hinkwaswo igreja swa hina. ou já foi para casa? A suficiência de Jesus A ku ringana ka Yesu. para nos aproximar de Deus, Leswaku a hi tshinela ka para Xikwembu. permitir que ouçamos a voz de Deus. Leswi a hi endla ku va hi twa É por isso eu fico preocupado quando um crente diz: "Ah, eu nunca ouvi a voz de Deus. hikwalaho mfundhisi wa vindlavindleka loko a vona leswaku a hi twanga Eu não sei como é que Deus fala." a ni swi tivi swa ku Xikwembu xi vulavisa ku Ah, yini. não, isso é preocupante. Leswi a swi a É que vindlavindlekisa. com o tempo as pessoas acharam que é exclusivo ouvir a voz de Deus. Hikuva ka mikama ya swona Começaram a pensar que só pastor ouve a voz de Deus. va ehleketa swa ku ntsena mfundhisi a twaka Mas isso foi no tempo dos profetas antigos. kambe leswi endlile ka Foi no tempo dos sacerdotes antigos. swi veka vaprista Porque a va minha khale. Bíblia diz que no dia em que Jesus morre, o chão estremeceu e a cortina se rasgou de cima para baixo. Amen.
de cima para baixo, hi henhla ku ya fika que significa que o próprio Deus rasgou. swi hleka swa ku Xikwembu hi xo Quem rasgou é quem estava acima. loyi a nga handzule loyi a le henhla. Oh, meu Deus. Para quê, pastor? hikwalaho ka yini Porque mfundhisi? agora está aberto o caminho para que todos falem com Deus. Hikuva sweswi ndlela se yi basile. Está aberto o caminho para que todos ouçam a quem? Aleluia. Nisto nós vimos a suficiência de quem? Kwalaho hi vona ku ringana Nós vimos a suficiência de quem? A suficiência de quem? A suficiência de quem? Jesus. Aleluia. Amém. Escuta o que João vai dizer aqui no seu capítulo 14, versículo 6. Veja só, escuta aqui. O que ele vai dizer? João, Evangelho de João. Escuta o que ele vai dizer aqui. No seu 14, 6. Veja só o que ele diz aqui. É bonito isto aqui. Aleluia. Então Jesus disse o quê? Eu sou o quê? Caminho. Mas o quê? E mais o quê? O que acontecerá? Aleluia. Amém. Suficiente. Não, está fraco. Eu acho que entrei na igreja errada. Eu vou pedir a Deus para eu mudar de igreja. Suficiente. Jesus é suficiente. Yesu a ringanile. Eu sou o caminho. Primeiro, não há outro caminho. Ku sungula ku na ndlela yin'wani. Quer chegar a Deus? U lava ku fika ka Xikwembu. Não há outro caminho. A ku na ndlela yin'wani. Eu sou suficiente. Mina ni ringanile. Sou o único caminho. Ni ndlela yin'we ntsena. Não vais encontrar outros caminhos. A u nga ta kuma tindlela tin'wani. Segundo, Xa vumbirhi. eu sou a verdade. Mina ni ntiyiso. Vais ouvir muita coisa, U ta twa swo tala. mas se não testifica de mim, Loko swi nga vulavuli hi mina. não é verdade. A hi ntiyiso. Ninguém está aqui nessa igreja. Terceiro, Xa vunharhu. não há vida A ku na vutomi. sem eu estar lá. Na ni nga li kona hala. Só tem vida quem está em mim. Ko va ni vutomi. Só tem vida quem eu estou nele. Ko va ni vutomi lomu ni nga kona. Aleluia! Amen. Aleluia! Amen. Alguém está aqui na igreja? Então, só o caminho, a verdade e a vida. Ni ndlela ni ntiyiso. Ninguém vem ao Pai, A ku na loyi a taka ka tatana. senão por mim. Na yi nga ri ka mina. Jesus Yesu. está a mostrar para todos nós A komba ka hina hinkwerhu. que não estar nele, Swa ku loko u nga li ka yena. não olhar para ele, U nga languti não yena. andar nele, U nga fambi ka yena. é errar o alvo. I ku phazama. Kuphazama ndlela. I ku phazama ndlela. Você está a buscar suficiência em coisas que não são suficientes. U lavetela a ku ringana ka swilo swa ku a swi ringani. Cristo é suficiente. Kreste yena a nga a swi a nga Aleluia, ringanaka. aqui na igreja. Amém. Então observa aqui só para você entender isto. 4:12 Atos. Veja só o que vai dizer aqui. Em Atos 4:12. Diz o quê? Em nenhum. Não, está fraco. Em nenhum. Queridos, estamos a murmurar, não estamos a falar. Em nenhum. Eu não sei se quando vocês querem gritar uma coisa é assim como vocês gritam lá fora. Estão dizendo o quê? Escuta, não gritar na igreja não é temor. Alô? Aleluia? Há pessoas que quando chegam na igreja só fazem isso aqui. Dizem que é temor, não é? Não fala na igreja, não, porque é temor, não é isso? Está alguém aqui? Amém. Você diz aleluia, diz amém. Por quê? Porque é o quê? Não é temor isso.
Temor é praticar o que a palavra diz. Aleluia. Então, estamos a dizer aqui, em nenhum quê? Em nenhum. Significa que se nós colocarmos aqui vários e depois colocarmos Jesus, Loko hi veka vanyingi gama hi veka Yesu. significa que aqueles ali são inválidos, aqueles. Swi hlaya swa ku lava a va sizi. Não tem nada para dar. A va na nchumu xa ku hi nyika. O único que dá a salvação aos homens, Mun'we ntsena a nyikaka ku huluxa que ka vanhu. oferece vida eterna para os homens, Loyi a nyikaka a vutomi leri kala ri nga heriki ka vanhu. é Jesus Cristo. Hi Yesu Kreste. É Jesus Cristo. Hi Yesu Kreste. Então Pedro, de forma sábia, Kutani Petro hi ndlela ya vutivi. ele diz que vocês podem procurar em toda a terra. Ali n'wina mu nga lavetelaka tiko hinkwaro. Se quiser, podem ter com Anás, Loko swi lava famba podem ter com o presidente da república, mu nga ve ni hosi ya ti. podem ter com curandeiros, Mu nga famba ve ni tinyaga. podem ter com maziones, Mu nga kumana ni mazinga. podem ter com falsos profetas, Mu nga kumana ni vaprofeta falsos lavakulu. apóstolos, Vapfasuli. pastores, Va mfundisa. seja lá quem for. Kombi mun'wana ni mun'wana. Nenhum desses vai vos dar o que Jesus vos dá, A ku na loyi ka lava a nga ta mu nyikaka leswi. porque em nenhum outro há salvação. Hikuva a ku na mun'wana loyi a nga ni. Em nenhum outro há salvação. A ku na mun'wana loyi a nga ni ntshurisela. Aleluia. Talvez você não entenda o que ele está dizendo aqui. Kombi u nga ka u nga swi twisisi leswi a xi vulavulaka Pedro está swona. dizendo: ninguém nos Pedro ali a ku na loyi a hi tshinelaka ka Xikwembu. ninguém nos tira os pecados. A ku na loyi a hi susaka swidyoho. Ninguém nos aproxima de Deus. A ku na loyi a hi tshunelaka ka Ninguém Xikwembu. nos torna novos diante de Deus. A ku na loyi a hi endlaka swintshwa Ninguém ka nos Xikwembu. torna filhos de Deus. A ku na loyi a hi endlaka vana Ninguém va nos Xikwembu. torna amigos de A Deus. ku na loyi a hi endlaka vanghana Ninguém va nos Xikwembu. torna reconciliados com Deus, A ku na loyi a hi endlaka hi a não vanghana. ser Jesus Cristo. A nga ri Yesu Kreste. Ninguém, A ku na mun'wana. ninguém mesmo A ku na mun'wana. permite com que Deus possa nos abençoar, A endlaka leswaku Xikwembu xi hi katekisa. possa nos ouvir, A Xikwembu xi hingisa. possa nos ajudar, Xikwembu xi hi pfuna. possa nos conduzir, Xikwembu xi hi possa fambisa. nos curar, Xikwembu xi hi possa taha. nos regenerar, Xikwembu xi hi possa hisa. nos salvar. Xikwembu xi hi tshunsa. Fora de Jesus, Handle ka Yesu. tudo Hinkwaswo brita nele. swi le ka yena. Fora dele Handle ka yena não há nada. a ku na nchumu. Alguém está aqui na igreja? Aleluia. Graças a Deus. Então veja só o que vai dizer aqui Pedro na sua segunda carta. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Veja só o que vai dizer aqui. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. O que é que ele vai dizer aí? O que é que ele vai dizer? O quê? Pelo conhecimento de quê? Por quê? Aleluia. O que é que nós podemos dizer mais sobre Jesus? Ncini xin'wana hi nga vulaka hikwalaho ka Yesu. O que é que nós podemos mais falar para acrescentar Ncini lexi hi nga vulavulaka ku va hengesela no que a Bíblia diz ka leswi Bibele yi vulaka swona acerca de Jesus? hikwalaho ka Yesu. É tão maravilhoso Swi xongile ngopfu compreender que existe alguém u twisisa swa ku ni munhu que é suficiente para mim. loyi a ringanaka ka mina. Alguém está aqui na igreja? Jesus Yesu é suficiente a ringanile para mim. ka mina.
Alguém junta-se ao meu grupo aqui? São muitas as vezes makhambi manyingi que você vai receber convites wena u nga ta amukela ka ku rhambiwa para você se tornar alguém que não entende, ou seja, que não se sujeita, ou seja, que abandona o reconhecimento da suficiência de Jesus. a ku vo endla lweyi a wu kalaka a nga twisisi a ku ringana ka Yesu Mas a palavra de Deus, kambe rito ra Xikwembu ela diz que Jesus é suficiente. li vula leswaku Yesu a ringanile. Alguém está aqui nessa igreja? Se nós não entendemos a suficiência de Jesus, Loko hina hi nga twisisi ku ringana ka Yesu nós vamos incorrer a essas três coisas que eu vou falar aqui. hina hi ta famba ka leswi swinharhu swi nga ta vuliwaka laha. Primeira coisa que vai acontecer Xa wu sungula xi nga ta endlekaka é nós sairmos dos seus princípios, i ku va hina hi huma ka swiendlo swa yena. abandonarmos os princípios dele, Hi dzika a swiendlo swakhe porque ele torna-se insuficiente para nós. hikuva yena a nga ringani ka Então, hina. se ele não é suficiente, eu não preciso obedecer a ele. Kutani loko yena a nga ringani ka mina a swi dingi ku va ni n'wi yingisa. Segunda coisa que vai acontecer, Xa vumbirhi xi nga ta endlekaka caso eu não entenda a suficiência de Jesus, loko ni nga twisisi ku ringana ka Yesu é que eu vou entender o seguinte: hileswaku mina ni ta twisisa leswi que Jesus leswaku Yesu não é capaz de me ajudar nos meus dias difíceis. swa ku Yesu a nge swi koti ku ni pfuna ka masiku ya mina ya ku Então eu preciso de reforço, kutani mina ni lava ku pfuniwa preciso de alguma ajuda mina ni lava ku pfuniwa espiritual, a ku pfuniwa ka ximoya porque as coisas têm que se pfuniwa. porque Deus tem que ser ajudado. Então eu vou procurar ajuda, Kutani mina ni ta lavetela ku pfuniwa uma ajuda que não será do próprio Jesus. a ku pfuniwa ka ku hayi ka Yesu Por quê? hikwalaho ka yini Porque eu entendo que Ele não é suficiente. Hikuva- Terceira coisa xa vunharhu que pode acontecer, swi nga tshika ka swi porque nós endleka dissemos, olha, você entendeu que Ele não é suficiente, deixou de lhe obedecer. ku va ku vuriwa swa ku wena u twisisanga u tshiki ku n'wi yingisa E entendeu que Ele não é suficiente, começou a buscar ajuda fora dele. u twisisi swa ku wena a nga ringani ka Aproxima um pouco o micro para si. u twisisi swa ku a nga ringani u tshiki ku kombela ku pfuniwa. Aleluia. Amen. Não, deixou, começou a buscar ajuda fora dele. U sunguni ku kombela ku pfuniwa handle ka yena. Alguém está aqui na igreja? Amen. Então, depois, terceira coisa, Xa vunharhu é que você entende hileswaku wena wa twisisa que Ele não é suficiente. swa ku yena a nga ringani. Então você começa a o desprezar. Wena u sungula ku mu byela Deixa de o seguir totalmente. u tshika ku mu landza hi ndlela Deixou hinkwayo de o obedecer. u tshiki ku mu twisisa Começou a buscar ajuda externa. u sungula ku pfumela ku a ku Deixou de o pfuniwa. seguir totalmente. U tshiki ku mu landza hi ndlela hinkwayo. Alguém está aqui nessa igreja? Este é o dilema atual. Leyo i ndlela ya nyan'waka Esta é a situação em que nós nos encontramos. lawa i matshamelo hi kumaka ka wona nyan'waka Mas eu louvo a Deus, kambe ni khensa porque Xikwembu nesta noite hikuva vusiku o leyi Senhor prova que Jesus é suficiente. Xikwembu xi endla swa ku Yesu a ringanile. Alguém está aqui nessa igreja? Amen. Alguém está aqui? Amen. A Bíblia diz que estando Jesus A Bibele ri Yesu na ali kona com os seus discípulos, ni vadyondzisiwa va yena passando ali de uma região, na khale u ta ka tiko lo karhi aproximou-se dele uma mulher sirofenícia. ku tshundzeki ka yena wansati wa Sirofenícia Sirofenícia. wa Sirofenícia. Sirofenícia. Fenícia. Aleluia. Então, esta mulher Kutani wansati loyi era uma mulher que vivia na idolatria. a ri wansati a hanya ka Ganzelahava. ka u gandzele ka Para Xikwembu. ela, os mortos eram deuses.
ka yena a va fi a ri Os Xikwembu. animais eram deuses. A swiharhi a ri Xikwembu. As estátuas eram deuses. A timhandzi a ri Xikwembu. Tudo ao seu redor poderia ser Deus. Hinkwaswo a swi le emahlweni ka yena a ri Mas a Xikwembu. Bíblia diz que estando a sua filha doente ali, Kambe a Bibele ri n'wana wa yena na vabya. possessa, Na talele hi mademoni. estando ela chacoalhando-se de um lado para o outro, Yena na vindlavindleka hi nkarhi wun'wana ni wun'wana. provavelmente ela olhou para aquelas madeiras, viu que não havia solução. Swi nga endleka leswaku a langusika switakali swa vona swa ku a ku na Mas solução. quando ela viu Jesus a passar de longe, Kambe loko a voni Yesu na hundza hi kule. ela entendeu aqui que havia uma diferença. A twisisi swa ku laha ku ni swa ku hambana. Entendeu que há um Deus que se move pelo seu bairro. A twisisi swa ku ni Xikwembu lexi A rhendzelekaka plenitude de zona. Deus está a se mover sobre o seu bairro. A ukulukumba bya Xikwembu a byi rhendzeleka ka Porque Bibele liya. nele habita a plenitude da divindade. Hikuva ka yena ku hanya ukulukumba la Como a ukwenzile. pulango, não tem nada isto. Pegou a madeira e disse isso não é nada. Comparado àquele que está a passar dali do meu quintal, isto não é nada. Kufananisa ni loyi a hundzaka lani lexi a hi swa nchumu. Uma mulher que era idólatra viu em Jesus a suficiência. Wansati loyi a gandzela Xikwembu swa hava a voni ka Yesu ku ringela. Disse: vocês madeiras não são suficientes. A ku n'wina timhandzi a mu ringani. Deixa-me ter com aquele que é suficiente. Ni tshikani ni ya kumana ni loyi a ringanaka. Chegou para ele e disse: Senhor, A tshundzeka ka yena ku hosi. a minha filha lá, A n'wana wa mina hala. venha me ajudar, Senhor. Vuya u ta ni pfuna we hosi. Então Jesus disse: ei, Kutani Yesu a ku eu não vim senão para os filhos de Israel. mina ni tanga na nga ri ka vana va Israele. Eu vim para aqueles que são os donos. Mina ni tika lava hi nga vinyi. E não posso comer, não posso fazer com que o pão que é dos filhos seja dado aos cachorrinhos. Ni nge endli swakudya hi nga swa vana swi nyikiwa timbyana. Chico, não tem problema. I disse a ku na Ainda que mhaka. sejam migalhas, mas quando vem de ti, são suficientes. Hambi yi ri Porque matanga. tu és suficiente. Amen. Reconheça a tua suficiência. Na twisisa ku ringana ka wena. Manda as migalhas para mim. Vuyisa matlhantlha ka Porque mina. quando elas vêm de ti, Hikuva loko ma ta hi ka wena. fazem a diferença. Ma endla ku hambana. Jesus Yesu é suficiente. wa ringana. Aleluia. Amen. Esta mulher entendeu Wansati loyi a twisisile. que Jesus é. E a Bianyanga Madanzele. Veio curandeiro de noite. Queremos vir ver a menina. Hi la ku vona n'wana. Ela só apanhou migalhas. Yena u kuma matlhantlha. Mas aquele que lhe deu migalhas Kambe loyi a nga mu nyika matlhantlha. é suficiente. A ringanile. Alguém pode aplaudir a Jesus nesta noite? Aleluia. O curandeiro ainda vem, abadiliza. A nyanga a vuya. Abada ainda em quase. Transpirou e fez tudo. Cambiaço é única matanta. Mas Jesus só lhe deu migalhas. Ninguém está aqui nessa igreja aqui. Minha filha, N'wananga. nunca vi tamanha fé. A ni tshami ni vona ku pfumela lokukulu. Ou seja, nunca ninguém entendeu a minha suficiência. A ku na loyi a nga twisisa ku ringana ka É mina. Israel lá na minha terra. A Israele hala tikweni É la mina. Nazaré lá na minha terra. Eka Nazare hala tikweni Quando la eu mina. disse que era o Messias, me expulsaram. Loko ni va gwele leswaku hi mina Mesiya va ni Quase me lançavam de cima do monte. Quase va ni cukumetile henhla ka ntshava. Quando eu entrei nas sinagogas, Loko ni nghenile sinagoga. começaram a me insultar, diziam que eu não guardo o sábado. Va sungula ku ni rhuketela va ku a ni vekisi masabati. Ainda mais, Swi há engeta. uns que queriam me apedrejar, minha filha. Ku ni lava va lava ku ni cukumetela hi marigu hi Porque n'wananga. até diziam que eu tenho demônios. Hikuva va ku mina ni na mademoni. Você é a única que entendeu Wena u munga que mesmo as minhas migalhas leswaku hambi são matlhantlha suficientes. ma ringanile.
Oh, meu Deus. Ia fazer cruzada em Nazaré. endla ku pfuxelela Nazareth. Disseram, não entra. Va ku na donga ngheni. E operei menos milagres lá. Ni endli mahlori lamatsongo hala. Fui para Samaria. Ni ya Samaria. Disseram aqui nem cruzada não vai fazer aqui. Va ku lani ne mpfuxelelo nga ta Tiago hamba. disse, vamos mandar fogo para aqueles ali. Yakoba ku ha ita rhumela ndzilo ka Vamos vona. pedir a Deus fazer aquilo que fez nos tempos de Elias. Hi ta kombela xikwembu xi endla leswi nga endla nkarhi wa Eliya. Não me deixaram entrar lá. A va ni tshikanga ni nghena Só hala. entrei em Samaria por causa de uma mulher quando eu estava a passar. So ne nghena Mas Samaria no hikwalaho dia ka que eu ia wansati. fazer cruzada, quando eles disse que eu era suficiente, eles não aceitaram. Kambe siku ni nga endla pfuxelelo va gweswa ni ringanile a va Mas pfumelanga. aquela mulher Kambe wansati luya entendeu a minha suficiência. a twisisi ku ringana ka mina. Saiu dali e foi lhes dizer: A sukile a ya va byela. encontrei o Cristo. Ni kumi Kreste. Encontrei o Messias. Ni kumi Messias. Venham e vejam. Tanani mu ta swi Ele me vona. disse tudo a meu respeito. Yena ni gweli hinkwaswo hikwalaho E ka quando mina. chegaram ali, disseram: mulher, Kama va nga hlasela va li nós wansati. agora não cremos porque você nos disse. Sweswi a hi tshembi hikwalaho ka ku hi byelile. Ou seja, Kombi. não é porque você nos disse que ele te disse tudo a teu respeito, A hikwalaho ka ku hi byerile. mas leswaku é a hi porque byeli nós hinkwaswo. já vimos que ele é suficiente. Leswaku se hi swi voni leswaku yena Vimos quem ele é. voni leswaku hi mani Alguém está yena. aqui nessa igreja? Quando você nos disse Kama u nga hi byela que ele falou acerca da tua vida, swaku a vulavuli hikwalaho ka vutomi la wena. viemos curiosos Hi tina para hi lava também ku- nos dizer acerca da nossa vida. hi tina hi lava ku Mas xi twa hi agora vutomi que wa nós o encontramos, hina. Kambe sweswi hi nga mu kuma. nem estamos preocupados em ele nos dizer nada sobre a nossa vida. Ne hi Porque preocupado com a só hi por byela. nós o encontramos, Hikuva hi ku hi mu kuma. entendemos a suficiência dele. Hi twisisa ku ringana ka yena. Alguém está aqui nessa igreja? Está alguém aqui nessa igreja? Kuna- Estamos a falar de Jesus. vulavuriwa hi Yesu. Aleluia. Amen. Alguém ama Jesus aqui? Alguém ama Jesus aqui? Amen. Há crente que diz que quer ver Abraão quando for. Kuna Há luya crente que va- diz que quer ver Davi. kuna mukreste Até lava faz ku- canção. Diz que quando fica tilweni ntabani jovana Abraão. Até diz que quando Não, eu chegar não, no não, céu, não, eu não, quero não, ver não, não. Eu Abraão. não quero isso aí. Mina ni lavi Eu leswi. quando chegar lá, Mina loko ni fika hala quero pedir. ni lava ku kombela Ver a mão que foi furada pelos meus ni pecados. vona voko ri nga boxiwa hikwalaho ka swidyoho swa mina. Quero te ver. Ni lava ku mi vona. Quero te ver. Quero te ver. Ni lava ku mi vona. Você está a dizer, eu estou a dizer a ele diretamente. Ah, ni lava ku ku vona. A irmã está a dizer para eu lhe dizer que você quer lhe ver. Não entendi bem. pastor. Aleluia. Louvado a Deus. Eu estou a dizer a ele diretamente Amém. que eu quero lhe ver. Amém. Mas a irmã tem dúvida. Não. Está a dizer a mim para eu dizer a ele. Então, Jesus, a irmã está a dizer que quer te ver. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém ou não amém? Amém. Alguém está aqui na igreja? Então, meus irmãos, Kutani varhandziwa. a suficiência de Jesus, A ku ringana ka Yesu. ela mexe com todo crente Kona ku endla ku mukreste que hinkwawo está determinado loyi a tsemeke a mhaka viver para Deus. a ku hanya ka Kreste ka Xikwembu. Olha para mim. Vai ser duro. Swi ta Vai. karhata. Vai. Vai ser, há de haver momentos fáceis. Há de haver. Ku ta va ndlela ya ku na byala. Momentos de tristeza, há de haver. Nkarhi wa ku Momentos de kwata. alegria, há de haver. Nkarhi wa ku nyoxa ku ta va Mas kona. tudo isso Kambe hinkwaswo é superado swi pela switsongo suficiência dele. hikwalaho ka ku ringana ka yena. Quando ele está ali. Loko a li leyi. Alguém está aqui? Amém. Alguém está aqui? Amém. Alguém quer falar com Deus nesta noite? Amém. Alguém quer clamar a Deus? Amém. Dizer, Senhor,
ensina o meu coração a achar em Jesus a suficiência. Alguém pode falar com Deus nesta noite? Coloque-se em pé, vamos falar com Deus, vamos falar com Deus.